Meus amigos, boa noite. Quero agradecer mais uma vez o convite para nós estarmos conversando aqui com vocês. E eu escolhi nessa noite da gente fazer um breve estudo a respeito de uma das parábolas do Evangelho. E quando a gente fala, vamos estudar as parábolas, talvez algumas pessoas tenham uma primeira observação dizendo assim, mas mais uma vez, estudar um tema evangélico. Mas o Evangelho, ele tem uma possibilidade de releitura de imensas possibilidades, A gente tem, cada vez que relê trechos do Evangelho, possibilidade de entender sobre um novo ângulo, sobre um novo aspecto. E é talvez dessa maneira que a gente vai buscar recordar a parábola dos talentos que Jesus nos coloca lá no Evangelho de Mateus. Eu vou me permitir ler rapidamente para que todo mundo relembre os detalhes que são interessantes da gente ver nesta noite, tá? Essa parábola, ela é muito interessante porque ela nos coloca até uma questão contábil no Evangelho, Mas vamos ver lá. Jesus começa dizendo assim, que um senhor da terra, um senhor proprietário de terras, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um outro apenas 1 talento, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo modo, ganhou outros 2. Mas o que recebera apenas 1 dinheiro, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor da terra e ajustou conta com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei nas negociações. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera apenas 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia pelo menos com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que já tem 10. Porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lembraram da parábola dos talentos? Todos nós conhecemos, Então vamos ver lá, através de alguns slides aqui. Pode passar, aqui é um desenhinho do Senhor da Terra, distribuindo os talentos para os seus servos, fazendo o reajuste. Então vamos ver num primeiro momento o que é um talento na verdade, Pode clicar. Talento na verdade, meus amigos, se referia a uma moeda, a uma porção, uma quantia de dinheiro, na época o dinheiro romano, que é o dinheiro que vigorava ali na região em que Jesus morava. E obviamente nas parábolas Jesus se utilizou muito dos elementos que faziam parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, obviamente que nessa parábola, nesse recurso pedagógico que Jesus se utilizou, ele usou os talentos, que na verdade se referiam a dinheiro, e uma boa quantidade de dinheiro. Existem autores, inclusive, que ao estudar esse trecho do Evangelho, buscaram levantar o quanto valia um talento na época. E eu afirmo para vocês, baseado nesses autores, então, Torres Pastorinho, por exemplo, ele afirma que 1 talento na época de Jesus equivaleria ao preço de uma boa fazenda nos dias de hoje. Então, o Senhor da Terra, quando distribuiu
esses bens, esses talentos aos seus servos, isso era um grande valor, na verdade. Era um dinheiro que realmente valia bastante. Por outro lado, a gente pode ter também, né, a interpretação de que talento é aquilo que é uma capacidade que nós possuímos, uma habilidade que nós possuímos e que nós podemos fazer com facilidade, né, que a gente faz com gosto. Se eu tenho um talento para música, eu vou ter muita habilidade e facilidade em me tornar um instrumentista, um cantor, enfim, alguém que lide nesse campo. Isso é um talento também, né? A gente pode também e vai trazer essa interpretação na parábola. Por outro lado, a gente tem que diferenciar um pouquinho de que nem tudo que a gente faz bem, na verdade, é um talento. Eu posso, na verdade, ter uma ocupação, um trabalho, uma profissão em que eu me desempenhe bem, em que eu me conduza bem, em que eu faça bem aquilo que me é dado para fazer, mas que, na verdade, eu não gosto de fazer. Nem por isso eu vou ser um funcionário relapso, um trabalhador relapso. Eu posso desempenhar bem uma determinada função, mesmo que eu não goste. Quando nós estivermos nos referindo aos talentos aqui, nessa noite, nós vamos estar nos referindo a uma habilidade, a uma facilidade, a algo que eu trago com facilidade para desempenhar nessa encarnação. Algo que é a minha própria vocação, é aquilo que eu gosto. É aquilo que eu vim fazer aqui, ok? Para a gente diferenciar bem isso. Tanto é assim que hoje a gente tem um ramo da psicologia que estuda muito essas questões, né? Esses autores chamam essa qualidade de trabalhar com o que você gosta, de trabalhar naquilo que você ama, fazendo bem feito, de fluxo. Então eles chamam a psicologia do fluxo. O que significa fluxo? É exatamente a pessoa se ocupar de algo que preenche totalmente as suas ambições, que faz uma verdadeira felicidade interna quando você realiza aquilo. Existe até, né, nesses relatos desses autores, um fato que eu vou contar bem rapidinho para vocês, só para a gente ter noção do que é trabalhar com fluxo. Um médico, isso é um relato verdadeiro, tá? Está lá pelo menos relatado em obras. Ele estava fazendo uma cirurgia dentro do centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia delicada, complicada, de várias horas, né? Que exigia realmente uma total concentração e foco naquilo que ele estava fazendo. Terminou lá os procedimentos da parte dele, ele entregou para os assistentes, né? Fazerem as suturas, o término da cirurgia. Então, se encaminhando já para a salinha lá, né, onde ele iria tirar os paramentos, as luvas, o jaleco, a touca, etc., a enfermeira auxiliar disse assim: doutor, mas que bom que o senhor conseguiu terminar a cirurgia, né? Ainda bem que o senhor conseguiu terminar, porque senão a gente teria que começar tudo de novo. E ele olhou para a enfermeira e disse assim: mas como assim, né? O que aconteceu? Não aconteceu tudo bem? Ele falou assim: ué, doutor, ela disse para ele, o senhor não percebeu que durante a cirurgia uma parte do teto do centro cirúrgico desabou e nós tivemos que fazer um isolamento para que o senhor não tivesse que interromper a cirurgia, fechar as pressas ali, o abdômen do paciente, ter que começar tudo novamente? Ele falou assim: eu não vi nada, não escutei nada, para mim não aconteceu nada, eu estava totalmente focado naquilo que eu estava fazendo. Meus amigos, quantas vezes será que nós trabalhamos em fluxo? No nosso trabalho profissional, ou nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Quando eu estou lá tendo que desempenhar determinadas tarefas lá na minha casa, por exemplo, tarefas de casa, né? Lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, uma jardinagem, enfim, qualquer tarefa. Será que eu estou ali totalmente presente e em fluxo, ou seja, fazendo aquilo de uma forma hábil, de uma forma primorosa, perfeita? Nós vamos voltar daqui a pouquinho a nisso, tá bom? Próximo, por favor. Por que será que o servo que recebeu apenas um talento acabou enterrando esse talento? O texto do Evangelho diz assim, que ele tinha medo do dono das terras. Então, por medo de perder aquela moeda, que alguém roubasse, que ele perdesse, enfim, ele acabou achando mais seguro enterrar o talento.
por que será que nós, em muitos momentos da nossa vida, nós também enterramos os nossos talentos? Nós deixamos de ir ao encontro daquilo que nós gostamos, daquilo que é a nossa verdadeira vocação, de ir à luta para buscar uma realização de sucesso pessoal na nossa vida. Vamos ver alguns motivos? Por exemplo, muitas vezes eu posso achar que aquilo que eu recebi é insignificante, que as outras pessoas têm mais do que eu. Ora, eu recebi 1 talento, o outro recebeu 5. Então eu tenho muito pouco, né? Como que eu vou multiplicar esse pequeno talento que eu tenho? E aí então, achando que eu sou menos do que o outro, que a minha capacidade é menor, que eu me sinto inferior aos outros na comparação boba que nós fazemos de talentos na nossa vida, eu acabo por medo e por sensação de inferioridade enterrando o meu próprio talento, achando que o que eu tenho é muito pouco, que o que eu tenho ninguém vai querer, que aquilo que eu faço não é importante para ninguém, que aquilo que eu sou não interessa para ninguém. Se eu achar isso, assim será, né? A gente vai ver que o final da parábola é esse: aquele que não tem, pouco lhe será tirado, e é exatamente aquilo que você vai ter. Um segundo motivo, quando a gente se sente envergonhado, não é, por aquilo que nós temos. Basicamente, motivos parecidos. Eu posso sentir vergonha ao me comparar com outra pessoa, dizendo assim: nossa, olha que capacidade intelectual que aquela pessoa tem, que inteligência que aquele indivíduo tem, que sabedoria que aquela outra pessoa tem, que habilidade manual aquela pessoa tem. E eu sempre fico envergonhado de, ao mostrar o meu pouco, ninguém vai me aprovar. Por um terceiro motivo, a gente também pode enterrar um talento. E que foi o que aconteceu na parábola do Evangelho. Quando a gente tem uma imagem distorcida de Deus. Porque, obviamente, aqui, meus amigos, o dono das terras da parábola, se nós vamos interpretá-la para os nossos dias de hoje, esse dono das terras é Deus, que distribui os talentos para nós que somos os servos. Vamos ver então como que tem sido a nossa relação com Deus, né? Hoje esse tema tem voltado muito à tona, e a gente tem tido assim livros muito interessantes, né, sendo publicados, fora inclusive do meio espírita, a respeito disso, com visões bem interessantes, né, trazida aí por inclusive cientistas da física quântica, a respeito da existência de Deus, da necessidade da existência de Deus no nosso mundo. Por exemplo, quando o servo se dirige ao Senhor no ajuste de contas, ele diz assim: eu conhecia que tu és um homem duro. Então, se eu achar que Deus é um homem duro, uma pessoa dura, uma pessoa rígida, que pune, que vai levar as contas assim nesse ferro e fogo, se eu tiver medo de Deus, a minha relação com Ele será muito diferente de uma relação que Jesus nos apresentou, né, que nós deveríamos nos dirigir a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Em vários momentos Ele trouxe essa imagem, que hoje a gente, através da doutrina espírita, tem a possibilidade de ampliar, né? Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano como nós. Deus é o Criador de todas as coisas, está presente em tudo, em todo local, em todo o universo. Não está só olhando para nós aqui na Terra, mas Deus está presente em todo o universo e gerencia o universo através das suas leis, sábias, justas e perfeitas, tá? Os servos, né, realizavam o seu trabalho sem a fiscalização do Senhor. Vocês perceberam isso? Então o Senhor deu os talentos e disse: ó, faz o que vocês acharem melhor, multiplicai os talentos. E aí cada um foi fazer de acordo com a sua capacidade. Não tinha ninguém fiscalizando os servos. Assim como Deus, ao distribuir os talentos para cada um de nós, as nossas qualidades, as nossas potencialidades como espíritos, Ele nos deixa as portas abertas e as possibilidades em cada encarnação. Ele nos dá o talento, nos dá a chance de desenvolver esse talento na vida,
Vocês podem ter certeza que todos nós fomos colocados diante de situações em que nós podemos multiplicar os nossos talentos. Isso é da lei divina. Se nós vamos multiplicar os nossos talentos ou não, aí é uma questão do nosso livre-arbítrio, do que nós vamos fazer com esses talentos, não é? Veja bem então que Deus não fica vigiando e não fica policiando o que nós estamos fazendo. Ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio de nós fazermos o que devemos e o que quisermos na nossa vida, tá? E aí então é o momento da gente se perguntar, né? Hoje, como vai sua relação com Deus? Quando você vai fazer as suas preces, como é que você se coloca diante de Deus? Como é que você se dirige a Ele? Será que você ainda o enxerga como um homem duro? Como um senhor das terras rígido? Que ceifa onde não semeou? Deus não vai exigir de nós, não vai ceifar se nós não semearmos. Então Deus não é esse indivíduo, esse juiz cruel que lá de cima fica apontando os dedos para nos acusar daquilo que nós fazemos. Mas é uma inteligência justa, amorosa, soberanamente perfeita, que nos oferece as possibilidades de crescimento espiritual em cada encarnação. Muito bom. E aí vale a pena a gente estudar um pouquinho, então, a respeito do medo, porque foi o medo que motivou o servo que ganhou um talento a enterrar esse talento. Será que nós sentimos medo na nossa vida? Será que o medo é uma emoção que influencia nas nossas decisões? Do que eu estou fazendo com a minha vida? Do que eu estou fazendo com os meus talentos? Será que nós já não fizemos de maneira semelhante um processo de enterrar talentos na nossa vida, nessa encarnação? Vamos dar uma olhadinha então um pouquinho mais sobre o medo. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, um livro muito interessante, que faz parte dessa série psicológica, do Espírito Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles diz assim, que muitas vezes o medo, quando ele está presente na vida da pessoa, ele vem de uma culpa não liberada, que pode ser dessa vida ou de encarnações anteriores, com medo dos erros que nós já fizemos, com medo de que os outros descubram os nossos erros. Então, muitas vezes, por medo de revelar que nós não sabemos fazer determinada coisa, que eu não sou assim tão bom quanto eu quero mostrar para as outras pessoas, com medo de que os outros descubram quem eu sou de verdade, eu acabo bloqueando, inclusive, as minhas próprias potencialidades de viver, de desempenhar atividades aqui, nessa nossa encarnação. O medo precisa ser olhado de frente. Segundo Joana de Ângeles, nós devemos fazer um reestudo da coragem, que então é a qualidade que se contrapõe ao medo que nós precisamos desenvolver. Se nós vivermos presos ao medo, amigos, a nossa encarnação vai passar. O nosso talentinho vai ser enterrado. E vai haver um momento de prestação de contas, como há na parábola. Só que não é um julgamento de Deus perguntando para a gente, não. Esse julgamento acontece na nossa própria consciência. Nós próprios vamos nos dar conta daquilo que nós não fizemos por medo. Acreditem nisso, tá? Então o autoconhecimento, que é a proposta que os Espíritos têm trazido aí de maneira tão veemente para a gente, tem que fazer parte das nossas cogitações. Nós temos que buscar entender, eu tenho medo? Do quê? Eu tenho que dar um nome. Medo do que eu tenho na minha vida? O que me impede de conseguir ir adiante e fazer as coisas que eu sinto que existem lá dentro de mim? As qualidades que eu tenho que precisam ser colocadas em movimento. Foi para isso que nós reencarnamos. Para trabalhar as nossas potencialidades. Não para ficarmos quietinhos lá com medo de que os outros não gostem da gente, do que a gente é, do que a gente faz, porque isso significa enterrar esse tesouro, Vamos lá. Pode passar adiante, por favor. Para o próximo slide, inclusive. Muito bem. Clica, por favor. A gente vai ver de forma muito interessante que foi exatamente ao medo
que o servo negligente se referiu para justificar que ele não havia multiplicado o talento que o Senhor lhe havia dado. Tá? O que aconteceu? O Senhor acabou não aceitando essa justificativa, vocês perceberam? O medo não foi aceito como uma justificativa para que ele não houvesse multiplicado aquilo que o Senhor havia lhe dado. E nós, na nossa vida, acabamos fazendo muito assim, amigos. Medo de tudo, né? A gente tem medo de trabalhar, porque se eu fizer alguma coisa errada, vou mandar embora. Eu tenho medo de servir, porque eu sou indigno, né? Como que eu vou lá no centro espírita ajudar se eu sou tão imperfeito? Então a gente acaba deixando de produzir, de fazer o que é possível dentro das nossas qualidades, por medo. Se a gente for esperar ser perfeito para ajudar quem precisa mais do que a gente, não vai ser nessa encarnação, vocês concordam? Mas cada um de nós tem condições de fazer algo em benefício do outro. Procure a casa espírita para você ver como você vai encaixar em algum serviço onde a sua qualidade pode ser explorada. Se você não gosta de fazer pão, venha trabalhar em outro setor. Se encaixe onde melhor você se adapte. Use a qualidade que você tem para ser um servo útil na casa espírita, onde você estiver, né? Mas não deixe de trabalhar por medo, tá? Medo de desapontar, medo de sofrer, medo de ser incompreendido, né? Quantas pessoas acabam ficando sozinhas na vida com medo dos relacionamentos, medo de que se buscar a outra pessoa para buscar um relacionamento afetivo produtivo, tem medo de sofrer novamente como já sofreu de outras vezes. E podem perder as chances de encontrar pessoas aí que poderiam estabelecer um relacionamento afetivo e produtivo. Medo da alegria, medo da dor, enfim. Tem pessoas que vivem com medo de tudo. O Senhor disse, né? Bom, vamos lá, uma frasezinha do Emmanuel. O Emmanuel fala no livro Fonte Viva uma frase maravilhosa. Ele diz assim, que muitos de nós, na vida, nos agarramos ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Olha a profundidade desse ensinamento do Espírito Emmanuel. O que significa isso, gente? Significa que muitos de nós, quando estamos vivos aqui, ficamos morrendo de medo de morrer. Não é assim que muita gente fala? Muitos de nós, espíritas inclusive, temos muito medo da morte. Por quê? Nos agarramos ao medo da morte. E o Emmanuel diz assim, que quando a gente chega do lado de lá, a gente acaba vendo o quê? Confessando o medo da vida. Em outras palavras, nós poderíamos traduzir isso o seguinte: se você tem medo da morte, significa que você está tendo medo de viver uma vida que não está valendo a pena ser vivida. Difícil ouvir isso, né? Mas muitos autores trabalham nesse raciocínio. Se eu tenho muito medo da morte, claro que outros motivos estão juntos aí, né? A gente pode ter uma culpa de erros que nós já cometemos ou nessa vida ou em vidas anteriores, e que a gente sabe que do lado de lá tudo fica revelado, nada fica escondido, né? Mas eu acredito muito firmemente nas palavras de Emmanuel. Se eu tenho medo da morte aqui, é na verdade porque eu não estou sabendo viver bem essa vida. Eu não estou desenvolvendo os meus talentos de acordo com o que eu poderia fazer. Tá? Pensem nisso. E o último desse slidezinho é isso, né? O medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas. Tá? Vamos lá ver mais coisas ainda sobre essa questão da parábola. Quando a gente está lidando com essa questão do medo, se você se esconder do medo, com medo do medo, você vai ficar eternamente preso a isso. Primeiro passo para a gente lidar com essas questões, amigos, é isso. Ficar frente a frente com o medo. Não é fácil. Se eu tenho um medo muito grande de alguma coisa, a minha primeira reação é escapar, é fugir dela. Só que enquanto eu fugir, eu continuo preso a ela. Eu continuo sem desenvolver aquilo que eu precisaria fazer, né? Eu já li uma comparação muito interessante que fala o seguinte:
Quando a gente tem medo, nós somos iguais a determinados animais que cruzam as rodovias e são atropelados. Não porque eles não conseguem fugir dos carros. Eles teriam capacidade de ser mais rápidos até e escapar da morte por atropelamento. Mas à noite, muitos animais, quando vem o farol, eles ficam paralisados. Eles ficam presos naquele lugar. E são mortos por atropelamento. Que o medo não nos imobilize a esse ponto. Porque esse é um risco muito grande. O medo pode nos paralisar diante das situações da vida e a gente fica ali, cegados pela dificuldade e não damos conta de nos movimentarmos para lado nenhum, a fim de resolver a dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, olhe para os seus medos, com amorosidade, com equilíbrio. Não faça nenhum processo desequilibrado, não. Olhe com amorosidade, tente olhar para você mesmo e identificar medo do que eu sinto na minha vida. Tá? E comece a dar nomes. Não para você multiplicar os medos indefinidamente, mas para você se apossar daquilo que é seu. Enquanto você não olha e não toma nas suas mãos aquilo que você sente, aquilo controla a sua vida sem você ter as mãos, as rédeas na mão. Seguinte, por favor. Olha essa imagem que legal. Não estou dizendo para vocês não terem medo, para nós não termos medo. O medo faz parte, sim, das emoções básicas do ser humano. Tenha medo. Existem momentos em que o medo, ele é necessário, ele é útil. Ele nos protege realmente de perigos concretos. O medo é uma reação inata, instintiva, uma reação que é desencadeada no nosso organismo de uma forma não consciente, tá? Mas que serve para nos proteger de determinados perigos. Agora, obviamente, de um perigo real. O que acontece é que nós ficamos presos em medos fantasiosos, em medos irreais, e deixamos de enfrentá-los. O medo é uma emoção que surge no nosso organismo, bioquimicamente, inclusive, não é? E faz com que a gente tenha a energia e a resposta rápida para a defesa. Passou aquele momento, é momento de você se recompor e voltar à sua vida natural, sem medo. Tenha medo, né? Assuma se você tem medo, mas vá em frente. Procure ajuda, leia sobre isso, medite sobre os seus medos e veja quais são os meios de você enfrentá-los. Por favor. E aí vamos explorar um pouquinho essa questão dos talentos, né? Porque é tão bacana o que a parábola nos oferece. Talento, nós dissemos para vocês, a primeira interpretação é realmente um dinheiro, um valor monetário da época de Jesus. Mas a gente pode trazer também para explorar a questão dos talentos e das nossas qualidades. Eu acredito que muitos de nós já afirmamos em algum momento: eu não tenho qualidade nenhuma, só tenho defeito, né? Eu não sei fazer nada bem, tudo que eu faço é meia boca, é médio, todo mundo é melhor do que eu. A gente não reconhece essas qualidades, esses talentos que nós possuímos. Diz lá o Livro dos Espíritos que Deus criou os espíritos iguais. Então, Deus não criou nenhum melhor do que o outro. Iguais no sentido de ter todas as condições para desenvolver o que a gente chama no Espiritismo de potencialidades do espírito. Nós fomos criados por Deus, meus amigos, olha que coisa maravilhosa, com a potencialidade da perfeição. O que significa a potencialidade de perfeição? Nós não fomos criados perfeitos, senão não estaríamos aqui. E nem seria justo, né? Deus nos criou perfectíveis, ou seja, com a potencialidade de desenvolver todas as qualidades a partir do momento que somos colocados em cada etapa encarnatória para aprender, para vivenciar, para ter experiências de vida. Através disso, eu desenvolvo as minhas potencialidades. Ninguém vai fazer isso por nenhum de nós. Eu tenho que viver as minhas potencialidades. Se eu não sei fazer determinada coisa, eu tenho que aprender.
Alguém pode me ajudar, alguém pode me instruir, mas ninguém pode viver por mim. Ninguém pode passar a experiência por mim, me pegar no colo e levar até onde ele chegou. Ele pode me ajudar, mas a experiência é de cada um de nós. Então, potencialidades todos nós temos, todas. O Espírito Perfeito conseguiu desenvolver todas as potencialidades. O Espírito Perfeito chegou a esse grau de perfeição por ter passado por todas as experiências necessárias para que todas as potencialidades estejam desenvolvidas. A gente está longe disso, não é verdade? Mas estamos a caminho. Próximo, por favor. Seguinte, por favor. Bom, isso nos faz então lembrar a respeito do que os Espíritos colocaram para Allan Kardec, né? Em vários momentos, no Livro dos Espíritos, por exemplo, tem um capítulo lá que fala ocupação e missão dos Espíritos. O que os Espíritos fazem? Do que eles se ocupam? Nós, encarnados, qual é a nossa ocupação e a nossa missão? Quando a gente fala missão, muitos espíritas imaginam assim, que os missionários, os grandes missionários é que desempenham missões. Nós somos apenas pequenos trabalhadores, tarefeiros, né? Já ouvi essa expressão, inclusive. Concordo, né? Está correto esse raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, os Espíritos nos alertaram. Disseram para Allan Kardec assim, existem as grandes missões e existem as pequenas missões. Cada um de nós, encarnado aqui, tem uma missão. De acordo com o seu potencial, o seu grau evolutivo. Mas nós temos uma missão para desempenhar. Qual é? O que é que nós viemos fazer aqui? Genericamente, a gente pode dizer, bom, todos nós viemos aqui continuar o nosso processo evolutivo, aprimorar o nosso espírito, saldar dívidas aí que ficaram do passado. Essa é uma resposta genérica que vale para todos. Agora eu pergunto para cada um de nós, o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu sei? Qual é a minha vocação? Qual é o meu talento que eu preciso colocar em movimento, multiplicar esse talento para que eu não devolva ele do jeitinho que eu recebi quando eu reencarnei? Você já pensou sobre isso? E será que você está indo nessa direção? Você está reconhecendo qual é esse talento que você reencarnou para trabalhar com ele, para desenvolvê-lo, e você está indo nessa direção? Ou por que motivos você pode estar enterrando? Tá? Sim. Olha só, eu disse para vocês que o Espírito Perfeito, Espírito puro, como colocaram para Allan Kardec, é aquele que passou por todos os graus evolutivos e chegou nesse estágio de perfeição, tendo todas as potencialidades desenvolvidas. Então veja bem, esse progresso, né, que a gente faz como espírito em cada encarnação, ele se dá pelo desenvolvimento dos potenciais que a gente tem que desenvolver. Só que muitas vezes, não fique imaginando que aquilo que você trouxe nessa encarnação é algo que você já desenvolveu lá no passado. Então, obviamente existem situações assim. Se a gente recebe aqui um gênio precoce da música, muito provavelmente ele traz já essa habilidade desenvolvida do seu processo de vida reencarnatória atrás. E aqui ele vem desempenhar uma determinada tarefa na música, ok? Agora imagine só, eu trago uma habilidade, um talento para, vamos dizer assim, a educação. Né? Eu tenho uma facilidade para transmitir conhecimentos, para educar pessoas, para divulgar determinadas informações. Será que é porque eu já trabalhei, se eu fui professor na encarnação anterior? Porque se fosse assim, nós apenas repetiríamos experiências e ficaríamos sempre naquele talento que vai ser aprimorado, tudo bem, mas a gente não abriria novos campos de atuação. Então, muitas vezes, amigos, acontece o seguinte, a gente reencarna e traz um potencial novo para ser desenvolvido. Determinadas habilidades não ficam perdidas, porque nada se perde na evolução. Elas podem ficar mais adormecidinhas.
E eu posso até utilizá-las em alguns momentos dessa encarnação agora. Mas, com certeza, a gente está aqui também para desenvolver habilidades novas. Porque senão não haveria progresso em todos os sentidos, como deve haver. Então, se pergunte também isso, né? Será que eu estou pronto para essas habilidades novas? Estou aberto para reconhecer esses potenciais novos dentro de mim e que podem ser produtivos? Que podem ser relacionados com a minha missão nessa encarnação? Bastante reflexão, né? É isso aí, ó. Como multiplicar meus talentos? Não deixe que o medo feche você, imobilize você, para que a gente continue só naquela toadinha, muitas vezes, que a gente percebe que a gente não está deslanchando na vida, que a gente poderia fazer muito mais. Seja realista, né? Tenha pé no chão, faça uma avaliação real e concreta, porque senão a gente fica fantasiando também, perigosamente, né? Bom, eu acho que eu deveria ser, né, o rei da Inglaterra, entendeu? Essa é a minha vocação, a minha missão de vida. Não, faça uma análise concreta, real e verdadeira, com o pé no chão, sem fantasiar e sair do chão. Seguinte. Alguns passos, então, eu sugiro para a gente fazer isso, né? Baseado no que os próprios Espíritos nos trazem hoje. Primeira coisa, olhe-se. Se você não olhar para você mesmo, você não tem por onde começar. Não tem por onde reconhecer nada. Então, olhe-se, volte-se para dentro de você mesmo, nesse processo de autoconhecimento, de autoinvestigação, que não tem como nós fugirmos dele hoje. Segundo passo, aceite-se. Porque você vai olhar e você vai enxergar muitas coisas. Coisas que às vezes você não vai gostar e vai reconhecer coisas que talvez sejam muito boas. Aceite-se do jeito que você é. Se você não aceitar, não tem como modificar. Terceiro passo, ame-se. Né? Você tem que se valorizar, você tem que gostar de você mesmo. Porque se você achar que a sua qualidade é uma porcaria, ninguém vai gostar de você também. Os outros vão gostar da gente a partir do momento em que eu gosto de mim. Para então finalizarmos aí esse processo com a transformação. Se eu encontrar coisas de que eu não gosto, que eu vejo que eu preciso mudar, a partir desse momento que eu olhei, aceitei, eu me amo mesmo assim, e agora eu consigo transformar. Se eu quiser transformar antes de olhar, antes de aceitar, o processo vai ser muito mais doloroso e difícil. Tá? E eu queria então, basicamente, encerrar trazendo uma mensagem conhecida aí, né, circulou até na internet, mas eu acho que tem a ver com aquilo que a gente está colocando aqui, que se refere a correr riscos. Muitos de nós temos medo de correr riscos, né? Acompanhem lá comigo, olha. Opa, entrou alguma coisinha ali. Então, olha, quem ri corre o risco de parecer tolo. Quem chora se arrisca a parecer sentimental. Quem busca o outro corre o risco de envolver-se. Quem revela os sentimentos arrisca-se a mostrar quem é. Quem expõe suas ideias e sonhos arrisca-se a perdê-los. Quem ama arrisca-se a não ser correspondido. Quem vive corre o risco de morrer. Mas arriscar-se é preciso. Perigoso é não arriscar nunca. Quem não arrisca não faz nada. Não tem nada, não é nada. Evitando a dor, nada aprende. Nada muda ou sente, nada cresce, ama ou vive. Sua postura o acorrenta, torna-o um mero escravo. Renunciou à liberdade. Pois só é livre o homem que corre riscos. E o último, por favor. Eu creio que a mensagem dessa parábola dos talentos, gente, ela é muito rica para as nossas vidas, né? Como eu disse no início, a gente tem tantas possibilidades de releitura do Evangelho, né? Tenho certeza de que todos nós já lemos, já ouvimos, né, explicações inclusive sobre a parábola dos talentos. Nessa noite eu quis dar esse foco um pouquinho mais especificamente para o comportamento de um dos servos, né? De enterrar o talento por medo.
que a gente possa, a partir dessas reflexões, começar realmente a dar mais valor a esse processo de autoconhecimento, da vitória sobre si mesmo. Eu não consigo ter vitória sobre ninguém, não interessa, não importa isso. A vitória não é sobre o outro, a vitória é sobre mim mesmo, tá? Para que a gente chegue então nesse ponto, né, de ter o pleno desenvolvimento dos nossos talentos, das nossas qualidades, das nossas habilidades, nessa encarnação, em todas as outras. Ok? Eu quero agradecer imensamente pela atenção de vocês, agradecer mais uma vez pelo convite, pelo envolvimento tão carinhoso dos amigos espirituais também, que dirigem aqui essa casa, e desejar a todos uma boa noite e muita paz. Obrigado.